comecem a conectar. Muitos já estão conectados, mas eu quero te fazer um pedido. Pega o link que enviamos a você, o link que você está assistindo agora, copia e compartilha com 10 pessoas no mínimo. E assim nós vamos juntos compartilhar e falar da palavra de Deus. Vamos ouvir um louvor e daqui a pouquinho vamos então falar da palavra de Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Graças a Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Essa mesa teológica, essa conversa teológica que vamos ter a partir desse momento, nós vamos usar um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e o versículo 33. Eu vou fazer a leitura desse texto, nós vamos orar e os meninos vão louvar o Senhor com mais uma canção, mais um hino, e em seguida nós vamos então participar desse debate, dessa conversa, desse bate-papo teológico, ok? Vamos lá então, a leitura de Lucas capítulo 14, versículos 25, 26, 27 e o versículo 33. Se você tiver um exemplar da sua Bíblia aí na sua casa e quiser acompanhar, fique à vontade, vamos usar bastante Bíblia hoje. Está escrito assim, a palavra de Deus. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós
não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós vamos orar e daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa mesa teológica. Pastor Saulo, ore conosco, por favor. E enquanto isso, nós vamos ter a oportunidade dos nossos irmãos orarem juntamente conosco nesse momento difícil que estamos vivendo. Interceda por nós, pastor, por favor. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesta hora, em que estaremos, Pai, transmitindo a Tua palavra através das redes sociais. Que a Tua palavra possa alcançar os corações, trazer a paz, o conforto, o consolo. Que a Tua palavra seja abundante nos corações de cada um que estiver nos ouvindo, Senhor. Abençoe este país, abençoe, Senhor, a nossa nação. Derrama a Tua bênção sobre todos. É o pedido que nós fazemos a Ti nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Enquanto vamos louvar a Deus, compartilhe esse link e vamos então falar da santa e bendita palavra de Deus. Vamos caminhar junto, nosso chat está aberto, daqui a pouquinho estará disponível a você. Mande as suas perguntas, sugestões para esse link bacana, esse programa bacana que nós vamos desfrutar a partir desse momento. Vamos caminhar juntos e assim venceremos no nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para nos levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para nos levar. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Pois bem, irmãos, nós vamos a partir desse momento trabalhar dentro desse texto que nós citamos e lemos no início. Nós vamos trabalhar sobre o seguinte tema: o preço do discipulado. Dentro dessa questão do discipulado, quando a gente observa na Bíblia, nós vemos que Jesus tinha muitos seguidores. Aí vem a pergunta: será que todos esses seguidores eram realmente discípulos de Jesus? Então nós vamos discutir esse assunto a partir desse momento. Nós vamos seguir em 3 vertentes. Primeiro, amor incondicional a Cristo. Nós vemos isso no versículo 26
de Lucas capítulo 14, é o primeiro tema que vamos discorrer. Depois nós vamos falar sobre a disposição a sofrer por amor a Cristo, está no versículo 27 do mesmo capítulo 14. E por fim, nós vamos falar da entrega total a Cristo, está no versículo 33. Então nós vamos abordar esse tema bacana, vamos discorrer dentro desse assunto aí. Bom, pastor Saulo, pastor Adriano está conosco aqui, nós vamos começar falando desse preço do discipulado. Primeiro, o que é o discipulado? Vamos começar por aí. A paz do Senhor para todos que estão aí nos assistindo. E como nós já conversamos e nós precisamos entender que o preço do discipulado não é o preço para ser salvo. É a primeira colocação que nós queremos fazer, para entendermos. O preço do discipulado não é o preço da salvação ou para sermos salvos, mas é o preço que se paga quem já é salvo. Há um preço que o Senhor vai estar exigindo de nós, que nós encontramos no texto que nós temos acabado de ler. E o Jesus é muito enfático, ele vai destacar muito isso, e ele, por 3 vezes, ele fala, não pode ser meu discípulo. Quem não cumprir essas 3 exigências, ele diz, não pode ser meu discípulo. Então, há um preço a ser pago. E o que mais precisamos destacar e entender que não é para ser salvo, que podemos, às vezes, confundir alguém, mas é o preço de quem já é salvo está pagando. Não é o pastor Adriano, deixa ele também falar. Interessante, pastor, o senhor vai concluir o senhor vai iniciar a conversa, mas só corroborando o que o pastor Saulo está dizendo aqui, o senhor falou isso aqui nos bastidores, a gente estava conversando, só para clarear mais isso aqui aos nossos ouvintes. Nós não estamos tratando aqui da salvação, nós estamos tratando do discipulado. E eu queria que o senhor falasse o que o senhor falou para a gente aqui nos bastidores, reforçando essa ideia que o pastor Saulo começou a trabalhar com a gente aqui. Pastor Gilberto, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Pastor Saulo, a paz do Senhor. Amém. Internautas, a paz do Senhor Jesus. Um grande abraço para todos que estão nos assistindo. E a gente está acompanhando aqui no chat. Eu já vi várias ovelhas a minha aqui no chat, viu? Deus abençoe vocês que estão aí nos assistindo. E, pastor Gilberto, eu achei esse assunto, como diz o meu amigo pastor Saulo, fascinante. Fascinante. Não é a primeira vez que nós gravamos juntos. Muitos anos gravamos escola dominical, juntos, as aulas. E a gente sempre brincava enquanto offline, pastor? Ou até mesmo durante o momento da filmagem. Essa questão não tem nada a ver com salvação, o pastor Saulo já disse muito bem. E eu gostaria de falar para você, que está nos assistindo, para não levar por esse lado. Porque senão, de repente, alguém já vai entender e falar assim, olha, não, tem que pagar preço para ser salvo? Não, nosso assunto não é esse. Nosso assunto é aquele preço que pagamos por sermos servos do Senhor. Salvação, Jesus já garantiu. Eu gostaria apenas de citar um texto, pastor Gilberto, à vontade, que é Efésios capítulo 2, versículo 8, que o apóstolo Paulo disse assim, olha, pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Então, salvação não está em discussão aqui, se nós pagamos preço. Não pagamos. É justamente o fato de termos decidido por Jesus. Aí sim vem as consequências de servir a Jesus. E nós estamos aqui com a leva de textos bíblicos para a gente poder discorrer. Vai ser bom. Eita! Olha bem, pastor Saulo, pastor Adriano, nós vamos falar agora aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. Nós estamos vivendo uma onda, pastores, de uma super graça. Vem do jeito que você tiver e a vida segue, não é isso. A Bíblia não nos recomenda isso. Então nós vamos trabalhar esse assunto. Foi muito boa a colocação do pastor Adriano, a ideia que o pastor Saulo nos trouxe. Então nós vamos começar a partir de agora, já começar a definir esses pontos aí que são cruciais, ok? Vamos lá. Para ser discípulo de Jesus, só reforçando aqui, que a graça é de graça, mas ela não saiu de graça para Jesus, é de graça para nós. Para nós é um favor imerecido. Para nós. Agora, para ele custou um preço muito caro. Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a seguir, de sorte que há de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e lá no versículo 7 e 8 ele fala do esvaziamento, da kenosis do grego. Então a gente vai entender isso aí, o que isso custou para Jesus a nossa salvação.
Primeira coisa, pastor Saulo e pastor Adriano, vamos falar desse amor incondicional. Para servir a Jesus, nós temos que amá-lo incondicionalmente. Vamos falar melhor sobre isso? Vamos trabalhar, pastor Saulo? Amém. Pastor Adriano, vamos lá? Bora. Então vamos lá. Sobre o amor incondicional. Vamos trabalhar. Pastor Adriano, como é que nós vamos trabalhar essa questão do amor incondicional em relação ao preço do discipulado? Eu quero dividir essa resposta com o pastor Saulo, mas eu gostaria de falar aqui a respeito do momento que nós estamos vivendo. Você falou dessa super graça. E algumas pessoas se sentem inseridas nela, de forma que quem entende a salvação dessa forma acha que não tem preço nenhum a ser pago. Vamos repetir, não pela salvação, mas em decorrência servir ao Senhor Jesus. E quando nós olhamos dessa questão do amor incondicional, nós temos até alguns textos separados aqui, e nós vamos dividir daqui a pouquinho, vocês vão ver que o próprio Cristo falou, vocês pensam primeiro antes de vir. Porque depois que vocês vierem, o negócio vai ser estreito. Aí vocês vão ter que abrir o coração mesmo. Eu estava até vindo e no carro coloquei a Bíblia em áudio e ouvindo o capítulo 16 de João, onde Jesus discorre, falando que eles seriam expulsos das sinagogas, que ele ia ter que morrer, voltar para o Pai, enviar o Consolador. E lá no 33, 16, 33, o último, ele diz assim, estas coisas eu vos disse para que vocês tenham paz. No mundo, vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Então, ou seja, quem é discípulo de Jesus precisa entender que ele tem que se entregar por inteiro. Vem aflição, vem a dificuldade, vem problema, vem luta, mas ele decidiu por Jesus e não abre mão de Jesus para nada. Ou seja, o meu amor a Cristo está acima do amor de qualquer coisa que a gente tem aqui, vamos falar assim, nesse mundo metafísico. Isso mesmo, pastor? Exatamente. Jesus vai frisar aqui, o que nós temos de mais precioso na terra, no mundo, é justamente a família. Por isso ele vai frisar, pai, mãe, esposa, filhos, filhas. Então o que nós temos mais precioso no mundo é a família. E aí ele não está dizendo também que nós devemos odiar nossa família. Não é isso. Nós temos que amar nossa família apenas como família. Esse é o ensino de Jesus nesse texto. E a segunda coisa que ele vai destacar, que nós temos aqui de grande importância, de grande valor, é a nossa própria vida. E quando ele disse, quem amar a própria vida mais do que a mim, ele vai dizer, não pode ser meu discípulo. Aí é o que nós estamos discutindo o tema, o amor, um amor incondicional. O Senhor vai nos exigir nada menos, nada mais do que um amor total e completo. Ele não vai se satisfazer com menos do que isso. Nós não podemos amá-lo apenas 95%, por assim dizer. O amor que ele exige de nós é um amor incondicional, um amor total a ele. Não existe condições que possa sobrevir sobre nós que seja maior do que esse amor. Do que nós possamos amar algo mais do que a ele. Então vamos lá. Vamos corroborar com um texto bíblico então. Paulo escrevendo a Romanos, capítulo 8, aquele texto muito tradicional, lá no versículo 31, ele começa lá. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Olha bem, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Faz uma listona, hein? E uma lista grande, pastor. E interessante, sabe o que é? Que quando a gente analisa essa lista, nós vamos chegar a uma conclusão, pastor Saulo, pastor Adriano. Me corrija se eu estiver errado. Tenha liberdade. E ele começa a fazer uma lista. Será a tristeza? O crente, quando está triste, faz o quê? Ora. E a oração distancia ou aproxima a gente de Deus? Aproxima. Será a nudez? Quando nos falta alguma coisa, nós lembramos de Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A ansiedade não resolve o problema. Não vai resolver. Se a gente está ansioso, aí vem a palavra de Deus que Pedro foi revelado essa palavra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então essa lista de coisas que Paulo faz lá em Romanos 8, a partir do versículo 31, não distancia crente. Tribulação vai distanciar crente? Ele chega ao ápice do limite humano, que é a morte. Nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. Isso é maravilhoso. E o interessante, dentro do que nós estamos discutindo, a palavra do pastor Gilberto, pastor Adriano, é que nós não podemos amar Jesus como amamos uma pessoa a mais.
Eu amo minha esposa, amo, né, minha filha, meus netos, e amo a Jesus. É isso que nós temos que perceber. Nós não podemos amar a Jesus como uma pessoa a mais que nós já amamos. O amor a Ele tem que ser diferenciado. É um amor incondicional. É um amor completo, um amor total. Podemos até falar que é o amor ágape, né? É o amor ágape. É a essência, né? Inclusive, nós ouvimos muito essa expressão, né, de amar ao Senhor ou tê-lo como prioridade. Na verdade, é muito fraco ainda, né? Porque existem muitas prioridades por aí fora. O Senhor tem que ser exclusividade na nossa vida. Esse é o amor incondicional. Aí entra o que Jesus falou em 6:31 de Mateus. E essas coisas, porque nós não estamos isentos de passar pelas lutas e as dificuldades. Mas quando nós temos Deus como exclusividade, né, um amor incondicional a Ele, essas coisas que nos cercam, que são as nossas necessidades, Ele vai acrescentar. Olha aqui, pastor, eu estou vendo o chat aqui, eu estou conectado aqui, isso é muito bom. Quero mandar um abraço aos irmãos de Santa Rita de Minas, Lucas de Oliveira, nosso irmão Lucas, que esteve conosco aqui no Tempo Central um bom tempo, a Áquila Ferreira, Carla Camila, Jaqueline, um monte de irmãos, Eliseu Caetano, um abraço a todos esses irmãos. Olha bem, o irmão Lucas compartilhou um texto aqui, muito interessante, de Mateus capítulo 22, 37 e 38. E esse texto nos remete ao Antigo Testamento, lá na lei, pastor, quando Deus entregou a lei. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, esse amor é incondicional. Para a gente dar sequência nisso aqui, eu lembrei, pastor Adriano e pastor Saulo, de uma canção do Arauto Sorrei muito interessante, que no trono do meu ser só existe um lugar. Não existe dois, não pode ser ocupado, não pode ser dividido esse trono. Ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo a Deus. Pastor, você está sendo muito taxativo, mas é dessa forma. Não tem variação nisso aqui. Ou eu amo a Deus de todo o meu coração, ou eu não amo a Deus. É isso mesmo, pastor? Exatamente. É o que nós precisamos compreender, e se nós não podemos amar a Jesus sem nos comprometer com Ele de verdade. Um amor a Ele, um amor incondicional, vai nos levar a um comprometimento inteiro, completo com Jesus. Ele não aceita menos do que isso de nossa parte. Nós não podemos amar de forma anônima, né? Amar de forma escondida, oculta, no meio da multidão. O ponto de partida desse assunto que estamos tratando é a preocupação de Jesus com uma multidão que o acompanhava. A multidão o seguia, mas seguir a Jesus não é o suficiente. O seguir a Ele tem que ser um seguir levado a comprometimento, porque a Bíblia vai destacar por algumas vezes que Jesus é acompanhado pelos seus discípulos e por uma grande multidão. A Bíblia distingue discípulo de multidão. Há muitas pessoas que estão seguindo a Jesus, mas sendo apenas um a mais no meio da multidão. É alguém que não tem rosto, que não tem nome, que não se compromete, é apenas um seguidor físico de Jesus. E ele vai exigir mais do que isso. Ele vai dizer: quem quiser me seguir, me acompanhar, tem que ser meu discípulo. E para ser meu discípulo, tem que me amar mais do que ama a sua própria família e a sua própria vida. Então, deixa eu mexer na ferida, eu vou falar isso com o pastor Adriano. Olha bem, pastor Saulo, o senhor está lá na Assembleia de Deus do Inhapim, é pastor na Assembleia de Deus do Inhapim. Um abraço aos irmãos do Inhapim, estão conectados aqui. E o pastor Adriano está na Assembleia de Deus em Santa Rita de Minas, é pastor em Santa Rita de Minas. Agora observe, nesse momento nós estamos vivendo agora, com essa onda aí dessa proliferação do coronavírus, os nossos templos estão fechados por uma decisão sábia do nosso pastor presidente, também respeitando as leis do nosso país. Agora, pastor, uma hora dessa a gente vê realmente quem é a igreja e a falta que isso faz para a gente. Olha que amor, o amor de muitas pessoas está ligado no templo e não em Jesus. Ah, pastor, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo, pastor? Infelizmente tem, né? Pessoa, inclusive Israel, lá no início, diante do monte, né? Do Monte Sinai, eles quiseram alguma coisa palpável, né? Não tinha experiência nenhuma ainda com Deus. O Senhor até diz no capítulo 19 do Êxodo, né? Olha, diga para eles, Moisés, que eu arrasei com o Egito, tirei eles de lá e trouxe como uma águia traz o seu filhote sobre as suas asas. Agora, Israel
quando Moisés sobe no templo, ou melhor, no monte, né, Sinai, para poder receber do Senhor as leis, o povo que ficou lá embaixo queria alguma coisa palpável. Eles não estavam satisfeitos, né, apenas em visualizar a ação de Deus. Não, nós precisamos de ver alguma coisa. Infelizmente, nos nossos dias, tem pessoas do mesmo jeito. Tem pessoas que querem alguma coisa palpável. E no momento que falta isso, ele também começa a ter dificuldade para poder servir ao Senhor. Mas, na verdade, nós precisamos servir a Deus independente da situação. Inclusive essa que nós estamos enfrentando agora. Não estamos indo lá, mas continuamos sendo igreja. Eu ouvi um negócio muito interessante esses dias, pastor Saulo e pastor Adriano, muito interessante mesmo sobre essa questão de amar o Senhor. Tem gente que conhece o Salmo 23, todinho, o Salmo do pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Conhece o Salmo todinho. Conhece o Salmo do pastor, mas não conhece o pastor do Salmo. Eu achei isso maravilhoso, fantástico, como diz o pastor Saulo, fantástico. Porque isso é impressionante mesmo, pastor. Tem muita gente que conhece a Bíblia, né, de capa a capa, mas e o Deus da Bíblia? Faz parte da vida dele? Ocupa o primeiro lugar ou toda a vida dele? Tem a primazia na vida? É aquela questão de Ezequiel. Ezequiel, na visão do rio, das águas, né, a água nos tornozelos, só que foi medido mais 1000 côvados. A água subiu para os joelhos, depois para os lombos, e depois não tinha como mais nadar. Tem pessoas que ficam satisfeitas com as águas nos tornozelos. Enquanto Deus tem muito mais para ser conhecido. Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então nós não devemos nos satisfazer com esse cristianismo tão superficial que algumas pessoas estão dispostas a viver nesses últimos dias. Olha que interessante um texto aqui, pastor. Joás Inácio, Deus te abençoe. Joás mandou um texto para nós aqui no chat, muito interessante. Seguir a Jesus pode implicar em sofrer com ou por ele. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 10. Então, seguir a Jesus, amar a Jesus, é o sofrer tanto com ele, quanto por ele. E é o assunto que vamos estar tratando no próximo tópico, né? É isso aí. É a disposição de sofrer por Cristo, né? E é o momento que nós vivemos, é que nós devemos realmente demonstrar que nós amamos a Cristo, mesmo que nós não estejamos congregando, mas estejamos ainda unidos a Jesus. Pastor Gilberto, sim? Rapidinho, né, mas eu creio que vai endossar bem o que nós estamos falando. Lucas 14, que é no próprio texto, só que entre, né, os versículos, leu até o 27 e o 33. O 28 ao 30 fala de um assunto bem interessante, que foi o Senhor Jesus falando sobre esse assunto, e aí ele chama a atenção dessa multidão, a mesma multidão que o pastor Saulo disse e que foi lido na abertura. Ele chama a atenção da multidão e diz assim, que contou uma parábola, né? Um certo homem, ele ia construir uma torre. Mas qual é o homem que vai construir uma torre sem que antes ele faz o quê? Assenta, calcula, para que começando a construção, ele não tenha condições financeiras para terminar, e aí o serviço vai ficar no meio do caminho, as pessoas virão e vão tirar o sarro, e vão menosprezá-lo, e vai zombar dele, dizendo, esse começou, mas não conseguiu terminar. Esse texto tem tudo a ver, é o mesmo assunto. Então, o que Jesus queria dizer aqui? Calcula primeiro. Porque tem pessoas que acham bonito, tem pessoas que ficam emocionadas, mas servir ao Senhor não é emoção, é realidade. Nós não servimos ao Senhor. É por isso que às vezes tem muitas pessoas que vão à igreja e precisam de festa constantemente para Ele. Tem que sempre precisar de chamar um pregador para pregar, precisa de fazer um culto diferente, precisa de ficar inventando moda, vamos dizer, como muitos têm feito, porque senão esse crente não fica firme. Ele está precisando de alavanca. Mas Jesus falou assim, você calculou? Porque depois que iniciar, tem que terminar. Porque senão alguém vai chegar e vai falar assim, rapaz, olha lá, começou a servir, começou a me seguir e terminou. E às vezes acontece muito, pastor Saulo. Eu estava com a Bíblia ontem na mão, hoje já está dentro do bar, olha, eu estava aqui, mas o que? São pessoas que às vezes não sentaram
Achou só bonito o culto, achou bonito Jesus passar, achou bonito Jesus curar, nessa época aqui. Tinha pessoas que seguiam Jesus, é apenas uma multidão. A multidão, multidão. Na multidão, o que Jesus falou? Tem gente que está aqui só pelo pão. Por causa do milagre do pão. Só pelo milagre. Mas servir ao Senhor não é isso, tem que se analisar, porque depois que você engatou a primeira, e confessou a Ele como Senhor e Salvador na sua vida, venha o que vier, faça chuva, faça sol, vamos servir ao Senhor. Tem que ir até o fim. Olha, pastor, que coisa bacana. Pastor Sebastião Pedro, lá de Pingo d'Água, Deus abençoe o senhor, está conosco aí e nos mandou uma mensagem aqui falando que a palavra de Deus é alimento e nos alimenta em tempo de crise. Deus abençoe, pastor. Os irmãos de Mantipó, de Padre Fialho, Deus abençoe os irmãos. Pedro Lucas, o nosso abraço. E muitos outros irmãos, pastor Vanderlei Miranda, Deus te abençoe. Irmã Helene Mendes, Márcio Milagres, Deus abençoe a todos vocês. Irmã Norma, um abraço carinhoso, irmã Norma, irmão Vander, Amanda, Deus abençoe toda essa família. Irmãos, nós vamos dar uma pequena pausa aqui nessa conversa teológica, nessa mesa teológica, e nós vamos voltar daqui a pouquinho com mais um bloco, e nós vamos falar de um outro tópico muito bacana. Esse tempo que você tem agora, desse pequeno intervalo, eu queria te fazer um pedido novamente. Nós temos os nossos canais, nas nossas mídias sociais, adectv.oficial, o nosso canal no YouTube, no Instagram, no Facebook. Pega esse link, compartilha com pelo menos mais 10 e vamos participar desse trabalho maravilhoso que é a pregação e o ensino da palavra de Deus. Voltamos já já. Olá, irmãos, estamos de volta no segundo bloco dessa conversa, desse bate-papo teológico aqui, e nós estamos falando sobre o preço do discipulado. Numa época tão difícil, num momento de uma supergraça tão, vamos dizer assim, frágil e barata, nós estamos falando aqui da palavra de Deus. Queremos mandar um abraço a todos os irmãos que estão conectados conosco aqui. Nesse segundo bloco nós vamos falar da disposição de sofrer por amor a Cristo. Está lá em Lucas capítulo 14, o versículo 27, é a base desse segundo tema aqui da nossa conversa teológica. Pastor, seguinte, alguém pergunta para a gente assim, como é que vocês guardam tanto versículo, fala tanta coisa, e aqui eu quero deixar um aviso a você. Aos nossos amigos e irmãos em Cristo, nós temos o nosso curso de teologia, o nosso Instituto de Teologia. Recebi uma mensagem aqui agora e não posso deixar de falar.
em hipótese alguma. Nós temos o nosso curso de teologia, que tem núcleos em vários lugares, em várias cidades, é o IBAFEC. Então nós queremos te convidar o seguinte: se você ainda não fez a sua inscrição, se você ainda não tem um curso teológico, nós queremos falar com você, a ligar a nossa secretaria aqui no nosso Tempo Central e procure saber mais informações, tá? Deus vai te abençoar muito por isso e você vai aprofundar no conhecimento bíblico. Então não esqueça disso. Vamos lá. Nosso segundo tema aí, nosso subtema da nossa conversa teológica, a disposição de sofrer por amor a Cristo, ou de sofrer por Cristo. Pastor Saulo, antes de terminar esse bloco aqui, nós falamos um negócio aqui, e eu quero passar a palavra do senhor. Fala o que o senhor precisa falar. Muito bem. É o que eu disse aqui entre nós, né, no período do intervalo, é que nós estamos atravessando um período que nós não podemos nos ajuntar, nos congregarmos nos templos. Aí nós dizemos, né, e foi até algo bem debatido aqui pelos nossos ouvintes, né, que estão nos assistindo, aliás, que não é estar reunido no templo que faz com que nós sejamos igreja. Igreja somos todos nós. Mas só que também não podemos partir só para esse lado, porque nós também não podemos deixar de estar reunidos, porque esse é um princípio do Evangelho, um princípio do cristianismo, né? A koinonia, a comunhão de estar juntos na adoração a Deus. O momento que vivemos é um momento que está nos separando fisicamente, mas nós continuamos unidos espiritualmente. Mas quando esse momento passar, nós não podemos deixar ou usar isso como uma desculpa, um argumento para não congregar. Isso também não faz parte do que é ser cristão. E antes que eu volte aqui a palavra, eu vejo que os irmãos querem falar. Nosso irmão Jean Patrick, lá do Inhapi, já mandou uma mensagem aí, estamos assistindo. Um abraço. Irmão Jean Patrick, a sua esposa Daniela, e a todos os irmãos do Inhapi que estão nos assistindo, que Deus abençoe. É muito bom saber que vocês estão ligados aí. Deus abençoe a todos. Pastor Adriano, tem um irmão mandando um abraço para o senhor aqui, a Denilson Geraldo. Olha bem, a Denilson falou com a gente aqui que o preço é renúncia. Nós estamos falando isso desde o início. Renunciar a nós mesmos e renunciar a tudo aquilo que nos prende de servir a Cristo. Pastor Adriano, vamos falar desse preço um pouquinho aqui, de alguns textos bíblicos, né, dentro dessa questão de estar disposto a sofrer por Cristo. O texto, o versículo 27, foi Jesus disse: quem não levar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, para servir a Jesus, tem que ter cruz. O evangelho que Jesus trouxe, ele tem cruz. É óbvio que não é a cruz que Jesus levou. Jesus estava usando aqui uma linguagem figurada, e sim falando das consequências, as consequências daquele que leva uma cruz. Sofrer, ter dificuldade, sentir dores, e etc. e tal. Literalmente, Jesus passou por isso. Foi pregado, teve que carregar. Agora, nós, quando Jesus usou essa metáfora aqui, essa figura de linguagem, falando dos sofrimentos que acompanham o discípulo. E não há possibilidade. Eu até anotei uma coisa aqui que eu estava lendo esta tarde, e eu achei tão interessante, que essa questão de tomar a cruz, que carregar a cruz publicamente era a marca do criminoso destinado à execução. Uma pena romana, né? Ou seja, o camarada estava carregando a cruz, era símbolo que ele era criminoso. Nós estamos carregando a cruz, é sinônimo que somos discípulos de Jesus, porque não existe evangelho de Jesus genuíno sem uma cruz para carregar. Aí vamos remeter novamente ao no início lá. Cuidado com essa super graça, você não pode sofrer, você não pode passar necessidade, você não pode passar dificuldade. Hein, pastor Saulo? Completa aí para nós. É interessante na palavra do pastor Adriano, acerca de carregar a cruz, porque a cruz para os nossos dias ficou algo muito glamouroso. Status. Status, uma cruz de ouro, uma cruz de prata, se carrega na orelha, no pescoço, um cordão, se tornou algo muito destacado de sentido assim, de status. Mas qual seria a reação daqueles que estavam ouvindo a Jesus, daquela multidão, falar sobre carregar uma cruz?
o que eles imediatamente assimilaram na sua mente? A situação vigente deles lá. A situação vigente dele, que cruz era um sinônimo de sofrimento, de maldição. Inclusive era a pena... era a pena máxima, mas assim, Roma era a preferida de Roma, né? A crucificação. Era tão terrível a crucificação que um romano não podia ser crucificado. Verdade. Era uma pena que não se aplicava a um cidadão romano, de tão terrível que era considerado. Então, quando Jesus falou acerca da cruz, de carregar a cruz, aqueles que ouviram, né, os ouvintes originais, aquela multidão que estava ali ouvindo, imediatamente entenderam que o preço de seguir a Jesus, de carregar uma cruz, era o preço de um sofrimento, de pagar um preço, de sofrer por amor a Cristo, né? Que seria doloroso. Para aquele povo, para aquela época, diferente talvez do nosso Brasil, e ainda algumas nações possa ser parecido com a época de Jesus, aqueles que ouviram sabiam que se eles se decidissem por Jesus e realmente o seguissem como discípulos, eles seriam desprezados pela própria religião dominante, né, o judaísmo, iriam desprezados, a sua família também os desprezariam, iriam abandoná-los, às vezes o tirar do seu convívio. Então eles entenderam, eles sabiam, quando Jesus falou, quem não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Eles entenderam a gravidade da exigência de Jesus. Para eles seguirem Jesus, eles teriam que realmente se comprometer com Jesus. Sair do meio da multidão, do anonimato, e se destacar no meio de uma geração, de um povo que era contrário àquele tipo de pena, de morte, de sofrimento. Aí a gente vai perceber, eu sei que, né, a gente vai ouvindo um ouvindo o outro, e fica coçando, querer falar que o assunto é muito importante, não é? Diferente dos nossos dias, de um evangelho que nós estamos ouvindo, e o perigo é nós não combatermos esse tipo de evangelho, é um evangelho sem sofrimento, é um evangelho sem cruz, é um evangelho que a gente não tem que pagar nada, ou não tem que estar disposto a sofrer nada. Não quer dizer que nós vamos sofrer 24 horas. O evangelho não é isso. Mas é quando vier o sofrimento, quando vier a cobrança pelo discipulado, estamos dispostos a pagar ele. Saber que isso é normal para o cristão. Não é uma coisa anormal. Na palavra do pastor Adriano, pastor Gilberto, eu me lembro aqui, eu li uma entrevista de um irmão, um africano, que a igreja dele estava sofrendo muita perseguição, matando muito deles. Aí alguém perguntou para ele assim: como que vocês conseguem sofrer tanto e ser discípulos de Jesus? Através de tanto sofrimento. Ele falou assim: eu quero fazer uma outra pergunta que nós nos perguntamos aqui na nossa nação. Como que vocês conseguem ser discípulos de Jesus e não sofrer nada? Para eles, aqueles que estavam sendo perseguidos por causa de Jesus, eles ficaram escandalizados. Como que nós, do Ocidente, né, podíamos ser discípulos sem sofrer? Enquanto nós olhamos para esse povo que está sofrendo e perguntamos assim: como que eles conseguem sofrer tanto e ainda ser discípulos? Essa questão aí, o próprio Jesus falou no capítulo 5, né? Lá no versículo 12, depois das bem-aventuranças. Sim. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem, mentindo, disser todo mal contra vós por causa do meu nome. Alegrai-vos com isso, não fica triste não, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Aí Jesus termina dizendo: porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Sofrimento faz parte de quem segue a Deus. Eu vou levantar três conceitos, pode concluir. Só falar aqui, Eliseu Ferreira, Assembleia de Deus Madureira, em Barra Mansa, Rio de Janeiro. Um abraço ao Tiliseu aí, Deus abençoe. Muito bom, família, muito bom. Juntas aí. Josafá, tem um monte de irmãos aqui, irmã Simone Miranda, um monte de irmãos, muito bacana. Olha bem, eu vou levantar três conceitos aqui agora, pastor Adriano e pastor Saulo, e a gente vai concluir esse bloco falando sobre esse tempo que a gente está falando sobre esse sofrimento, sobre a mensagem genuína da cruz, tá? Falar aí um negócio desse para pessoas que não conhecem Jesus, talvez você está em casa e está pensando isso aqui, puxa vida, falar um conceito desse aí, evangelho é isso mesmo. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele diz que o evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu quero levantar três conceitos. Primeiro,
O termo igreja, do grego eclésia, esse termo é tirado para fora. Então, igreja não é templo, igreja somos nós. Eu estou usando essa frase desde quinta-feira da semana passada. Os templos estão fechados, a igreja não para. Paulo escreveu boa parte das suas epístolas da prisão, ou seja, Paulo estava preso, mas a voz dele, a ação do Espírito Santo, não. Primeiro conceito de igreja. Segunda coisa, ao mesmo tempo que nós estamos agora sem poder cultuar no templo, nós também não podemos esquecer esse conceito, pastor, muito bacana. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Dentro da antropologia, tanto a antropologia secular quanto a antropologia bíblica, o homem não foi criado para viver sozinho. Então, o conceito de estar reunido e unido, isso não é do homem, isso é de Deus. Faz parte do cristianismo. Faz parte. É um ser sociável, né? Tem que ser. Antes de termos templos na igreja primitiva, os crentes se reuniam nas casas para cultuar em comunhão. E daí surgiu o termo koinonia. Koinonia quer dizer comer pão juntos. Comunhão. Isso, comunhão. Comer pão junto. E o terceiro ponto que eu quero levantar, e aqui a gente volta ao nosso bate-papo aqui, é o seguinte: o sofrimento, pastor, um dia, tem uma pergunta aqui, Elaine Manassés, cunhado, Deus te abençoe, tá? Ela perguntou um negócio muito interessante: podemos decidir qual o peso da nossa cruz? Eu vou responder com o texto bíblico: a quem muito é dado, muito também é cobrado. É exigido, é cobrado. Não é? Isso não está falando de sofrimento, está falando de quê? De responsabilidades. Mas a responsabilidade traz um peso ministerial. Na verdade, essa pergunta da Elaine, né, que é minha ovelha, bate ovelha, Deus abençoe, Enoque, abraço. Essa questão a gente tem que dividi-la. Porque o peso da cruz por servir a Cristo é igual para todo mundo. Aí entra a questão que você falou, a quem muito é dado. É óbvio que, de repente, alguém que tem uma responsabilidade a mais, né? De repente, a cruz dele pode ser um pouco mais pesada. Vamos supor, Moisés. Eu fico preocupada, porque a gente pastoreia aí perto de Moisés meia dúzia de crente. Moisés era um pastor de uma igreja de 2 milhões aproximadamente, 2 milhões e meio. Você acha que a cruz dele é igual à minha? Muito pesado. Era muito maior. Agora, o fato de nós sermos servos e discípulos de Jesus, aí é igual para todo mundo. Esse preço aí, todos nós temos que pagar. O sofrimento, a renúncia, renunciar ao nosso próprio eu, isso aí não tem nada a ver com ministério, não tem nada a ver com cargo de igreja, isso é igual para todo mundo, viu? Todo mundo que não sou discípulo de Jesus, essa cruz aí tem o mesmo preço. E nós somos tentados das 3 áreas, pastor: corpo, alma e espírito, igual Jesus foi, está lá em Mateus capítulo 4. Agora, eu entendo sobre descarregar a cruz do discípulo de Jesus, que isso implica que nós temos que entender que nós vivemos em um mundo hostil ao Evangelho. Um mundo que não vai nos abraçar. Em uma cultura que é hostil ao Evangelho, que rejeita os ensinamentos do Evangelho. Eu entendo muitas vezes na pergunta da irmã, na palavra do pastor Adriano, essa cruz, eu não vejo assim diferente de peso. Um é mais pesado que o outro. Aí então vão levar um sofrimento para o lado pessoal, dos problemas pessoais. Às vezes um problema familiar que alguém está enfermo, uma falta de dinheiro, aí está levando para um lado pessoal, de sofrimento pessoal em algum determinado momento da nossa vida. O que o Senhor está dizendo aqui sobre sofrimento é sofrer por Ele. Aí o peso é igual, como o pastor Denis disse, o peso é o mesmo para todos. Porque o que o Senhor está mostrando? Como Paulo disse lá, o pastor Gilberto já citou aqui, para o mundo a cruz é loucura. Então, quando nós, discípulos de Jesus, assumimos carregar a cruz, nós temos que entender que nós vamos enfrentar um mundo que é hostil à mensagem que nós pregamos. Uma cultura que é hostil ao que nós ensinamos. O problema da igreja atual, entre aspas, que a gente não pode generalizar, é que nós queremos sermos aceitos pelo mundo. Nós queremos que o mundo aceite a nossa mensagem. Nós queremos cantar hinos que o mundo cante conosco. Nós queremos pregar mensagem que o mundo aceite, aplauda. Só que carregar a cruz, estar disposto a sofrer por Jesus, é pregar uma mensagem que o mundo não vai aceitar, que o mundo vai rejeitar. Eu já falei por diversas vezes que quando nós vemos a situação que o mundo está,
na área de moral, de violência, a multiplicação, né, da imoralidade, como o nosso país, por exemplo, está, isso não me escandaliza, isso não me assusta, porque isso é coisa do mundo. Jesus falou que o mundo vai de mal a pior. E nós queremos que o mundo seja diferente do que é, não vai ser. Nós desejamos que o mundo seja amigo nosso, que aceite o nosso ensino, que aceite a nossa palavra, que aplauda as nossas mensagens, é querer um evangelho que não tem cruz. É desejar seguir um evangelho que não vai nos custar nada. E eu vejo que é isso que Jesus está falando. Nós temos que carregar a cruz segundo os termos de Jesus e por causa de Jesus. Somente se nós nos humilharmos a ponto de entender que o mundo não vai nos acolher, não vai nos abraçar, não vai nos aplaudir, vai nos perseguir, vai nos caluniar, vai nos difamar, vai tentar nos ridicularizar, aí sim é a cruz que o discípulo tem que carregar. Na verdade, pastor Saulo, nós chegamos ao ápice. Esse é o principal alvo do nosso debate aqui nesta noite. Exatamente. Entendeu? Se nós estivermos agradando o mundo, a nossa cruz, nós estamos com cruz não. Eu me lembrei aqui, abri o texto aqui em João 15, e Jesus, aqui. Jesus falou, João 15, 18, Verdade. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo iria amar vocês. Mas como vocês não são do mundo, antes eu os escolhi e vos tirei do mundo. Do mundo. Do mundo, eu arranquei do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Então, nós temos que ser diferente. O mundo, ou melhor, o crente, o discípulo, ele está andando na contramão do crente. Na contramão. Na contramão. Na E aí é contramão por do isso, mundo. do mundo, desculpa, é por isso que nós sentimos o peso da cruz. É aí que está a cruz. Não é um sofrimento, eu não vejo a Pessoal, cruz, né? um problema pessoal. Verdade. Eu estou enfermo e porque eu estou enfermo, eu estou carregando uma cruz. Não, o mundo também fica doente. Os ímpios estão doentes, eles não estão carregando a cruz de Jesus. Verdade. Eles não estão carregando uma cruz. Ficam doentes, morrem, tem problema de falta de dinheiro, passam pelo coronavírus, igual nós estamos passando. Então estou carregando a cruz. Não. Eu vejo carregar a cruz aqui é uma disposição de ir na contramão do mundo. Servir a Cristo. Aí né? aquela Servir questão a que eu Cristo. falei, né? É uma diferença entre você carregar a cruz e responsabilidades. São duas questões diferentes. Nós, como pastores, né? Pastor de Inhapim, pastor de Santa Rita, pastor aqui do Templo Central, nós temos a nossa cruz como discípulo. Aí temos a nossa responsabilidade como pastores. Agora, a cruz, né, como a Elaine perguntou, se tem como, não, eu creio que esse peso aí é igual para todo mundo. O mundo aborrece todo mundo. Todos somos nós. cobrados, todos nós. As responsabilidades que um tem, todo mundo tem. Esse é o problema, que as pessoas às vezes querem comparar, né, como se isso fosse questões denominacional, e não é. Essa cruz é para todo mundo, é todo crente, independente de denominação. Se quiser seguir ele, é a cruz, né? Essa é a cruz que Jesus falou. Tá, deixa eu colaborar com um pensamento aqui, pastor. É o seguinte, estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando aqui, estavam discutindo esse assunto, lembrei de uma fala de Jesus, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve, porque o meu jugo é leve, olha bem, e o meu fardo é suave. Texto assim, olha bem, eu falei aqui na sede recente, agora no estudo bíblico, e gostaria de falar para todos vocês, e o segredo está aqui. Presta atenção. Olha bem, quando a gente fala sobre livre-arbítrio, né, que Deus nos deu, eu falei isso aqui no estudo bíblico. Concordo com o livre-arbítrio? Claro que sim. Pregamos isso, ensinamos isso. Mas o nosso livre-arbítrio é opção de escolha. Eu opto em servir a Cristo ou não. Agora, se eu opto em servir a Cristo, o meu livre-arbítrio está em servir a Cristo. Agora, depois que eu escolho servir a Cristo, eu não faço mais o que eu quero, eu faço o que Ele quer. E o que Ele quer acarreta em tudo isso que nós falamos aqui, muito mais. Hoje nós estamos dando uma pincelada, pastor. É um assunto fascinante, pastor Gilberto. O senhor disse aqui, nós temos o livre-arbítrio de fazer essa escolha. E nós escolhemos nos tornarmos servos de Jesus. A partir desse momento, não é a nossa vontade que deve prevalecer.
de livre e espontânea vontade, eu me submeti ao senhorio de Cristo. E desde esse momento, eu abro mão dos meus direitos de escolha. Aí acabou. A partir daí, eu vou me responsabilizar e me colocar debaixo da vontade do Senhor. É bacana isso, né? A Lorraine, aquela Lorraine Rodrigues, ela colocou aqui Atos 5, 40 e 41, fantástico. Os discípulos saíram, né, lá da presença do conselho, após serem açoitados, regozijando por serem achados dignos de padecer afronta pelo Senhor. Uma colocação muito bacana aí da Lorraine Rodrigues. Bacana. Será que essa seria a nossa reação hoje, no cristianismo atual? Se nós somos levados para a cadeia, somos presos, se nós somos espancados, qual seria a reação nossa e da igreja que nós pastoreamos? Como que a igreja nos veria? Como nós iríamos reagir? Dando glória a Deus, regozijando, porque, rapaz, eu fui achado digno de sofrer por Cristo. Esse era o troféu da igreja primitiva. Esse era o troféu. Paulo expulsou o demônio daquela moça, eles não aplaudiram ele, o espancaram, prenderam, porque expulsou o demônio de uma moça. Hoje nós queremos que o mundo nos aplauda. Esse é o problema. E aí Jesus vai dizer que nós precisamos, nós não podemos minimizar o poder do Evangelho, não podemos maquiar a Bíblia, maquiar a mensagem do Evangelho. Evidentemente que eu não estou dizendo que nós devemos ser brutos com nossas palavras, não temos respeito às pessoas, não temos educação para com as pessoas, não. Mas pregar o Evangelho como ele está na palavra de Deus. O Evangelho genuíno, como o senhor disse aqui, quando eu prego o Evangelho, não podemos dizer assim, vem aceitar Jesus e você vai ser um milionário. Não, vem aceitar Jesus, você é disposto a sofrer por ele. É isso que ele pregou aqui. Quem quiser ser meu discípulo, pega a sua cruz e me siga. Mas essa é a realidade do Evangelho. Essa é a realidade do Evangelho. Nós precisamos de pregar esse Evangelho. Eu tenho falado à igreja de Santa Rita. Quem vier, e saber da mesma. O preço vai pagar. É isso aí. A igreja de Santa Rita, os irmãos que estão me assistindo sabem exatamente que eu tenho batido muito nessa tecla em Santa Rita. Dessa responsabilidade como cristão. A gente não pode ficar se apegando a esse evangelho que está sendo pregado por aí. Um evangelho que é totalmente diferente. Tem um irmão aqui, irmão João Inácio, ele diz, pastor Adriano, o texto que o senhor leu aí, nós nos tornamos estranhos para o mundo. O mundo passa a não nos conhecer. Ou seja, as nossas atitudes, as nossas atividades, as nossas ações, elas são diferentes do que o mundano pratica. Tem que ser. E quando nós nos tornamos diferentes, aí eles vão se arrepiar para cima. Mas nós temos que ter a consciência de que nós estamos dentro do propósito de Cristo. Esse é o propósito de Cristo. Mas isso, pastor Gilberto, vai nos fazer sofrer. E daí? Que sofra. Que sofra. Pedro vai dizer que não podemos sofrer como homicidas. Pedro vai dizer que nós não podemos sofrer como homicidas, mas se sofremos por causa de Cristo, regozijai-os. Pastor, não é que a gente quer ser masoquista, viver de sofrimento, não é isso não. Não é essa a ideia. Mas o Evangelho tem muitas coisas boas para nós. Mas é a disposição do sofrimento por Cristo. Na verdade, amigos pastores, a recompensa do Evangelho não é aqui. Nós não vamos ser recompensados, não é aqui. Olha, eu estou tendo isso, eu estou tendo aquilo. Pedro perguntou para Jesus, Senhor, deixei tudo, abandonei meu barco, a rede, larguei tudo para te servir, o que eu vou receber? Jesus falou, olha, você vai ter umas bênçãos aí nesta vida. Mas, por fim, o prêmio principal é a vida eterna. Então, assim, estamos felizes de Deus nos dar alguma bênção aqui? Claro que estamos. O Senhor pode dar? Claro que pode. E Ele faz, né? Faz, Ele faz como consequência de nós sermos fiéis a Ele. Agora, o prêmio principal é lá em cima. Então, se vier sofrimento, fica tranquilo, porque vai vir a recompensa. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 57 e 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inconstantes, sempre abundantes, sabendo que a vossa obra não é vão no Senhor, é o versículo 58. Então, ou seja, o nosso trabalho não é vão, nosso sofrimento não é vão, mas que existe esse sofrimento, esse preço, existe, inevitável. Gilberto, nós estamos falando muito aqui, mas deixa eu, algo que veio ao meu coração, dentro de cruz, quando o Senhor foi crucificado, haviam 2 ladrões com ele lá. Agora é interessante que entre os 3 crucificados,
Somente Jesus estava ali voluntariamente. Os outros dois estavam ali de forma involuntária. Obrigados, foram pegos à força e crucificados. O Senhor foi para a cruz de forma voluntária. E é esta mesma disposição que Ele cobra de nós. Nós não podemos sofrer e ir para a cruz obrigados, amarrados à cruz por força. Mas precisa ser de forma voluntária. Nós nos entregarmos voluntariamente ao Senhor, estamos dispostos, né, a esse sofrimento. Como nós dizemos aqui, não é, o pastor disse aqui muito bem, não é ser masoquista e pensar que o evangelho, o cristianismo é só sofrimento, não é só isso. Eu vejo aqui essa cruz e esse sofrimento muito mais voltado ao lado espiritual, de abrir mão, de estar disposto a ir para a cruz, de ir na contramão do sistema. E é esta mensagem que a geração atual não está disposta. Eu tenho 30 e poucos anos que sirvo a Jesus. Eu vi pessoas abrir mão de um bom emprego, de um bom salário, porque era rejeitar no trabalho. A escolha é esta: se você continuar cristão, você está demitido. E a pessoa saía do emprego por causa de Jesus. Mas foi o que Jesus falou, né, pastor Saulo? Se até a família não é para você odiar a família, mas se necessário for a família impor, escolher entre a família e Jesus, se a família impor você não servir, deixa a se família. a escolha for entre a família e Jesus, se a escolha for entre o emprego e Jesus, se a escolha for entre o namoro e Jesus, se a escolha for entre o homem, o marido ou a esposa entre Jesus, a escolha sempre tem que ser por Jesus. Olha bem, nós estamos finalizando esse bloco aqui, nós temos 20 segundos apenas. O nosso maior inimigo, pastor Deano, fica com essa, pastor Saulo, nós vamos voltar falando disso. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. É por isso que nós temos essa luta constante, ok? Nós vamos dar uma parada agora, uma pequena pausa, ok? E vamos para os nossos comerciais. Voltamos já, coisa rápida. Não saia daí. Deixe seu like, deixe seu comentário, a sua sugestão. História de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações, mantenha os ambientes limpos e ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal, evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Um estudo bíblico de excelência para o crescimento espiritual da igreja. Uma igreja fortalecida para transformar a sociedade. Revistas de escola dominical da CPAD. E no segundo trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos, a Igreja Eleita. E nas lições bíblicas jovens, Josué, Tempo de Conquistas. Conheça também nosso currículo completo do berçário à fase adulta. Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado. Uma revista de aprendizado para o novo convertido. Adquira também material de suporte exclusivo aos professores. Pasta de visuais com ilustrações para complementação das aulas de toda a fase infantil. Livros de apoio às lições de jovens e adultos. Revista Ensinador Cristão com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Faça já o seu pedido pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Estamos de volta com o terceiro e último bloco da nossa roda teológica, da nossa mesa teológica aqui. E nós estamos falando hoje sobre o preço do discipulado. Olha bem, pastor Saulo, pastor Adriano, nós já falamos do amor incondicional a Cristo. Está lá em Lucas, talvez você está chegando agora aí, Lucas capítulo 14, versículo 26. Depois falamos da disposição a sofrer por Cristo e com Cristo, versículo 27. E agora nós vamos falar da entrega total a Cristo.
Terminamos o último bloco, pastor Adriano e pastor Saulo, falando sobre o nosso maior inimigo, que é nós mesmos. O problema da renúncia é exatamente isso, pastor, que é difícil eu lutar contra o irmão A, contra o irmão B, contra o Estado e tudo mais, bacana, mas lutar contra mim mesmo, isso é muito difícil. A disposição de abrir mão, né? De ir na contramão. E a verdade é que a nossa tendência é sempre querer ser aplaudido, ser elogiado por todos. E quando nós assumimos a disposição de carregar a cruz, temos que ir contramão de tudo isso. Estar disposto a ter uma mensagem que não vai ser tão agradável aos ouvidos, mas que vai resultar na salvação da alma de quem aceitar o desafio, né? O pastor Adriano falou já no começo da sua palavra, no primeiro bloco nós falamos, dentro da palavra de Jesus, ele contou uma parábola de alguém se assentar, vai construir uma torre, tem que calcular o preço. Quanto vai custar essa torre? Eu vou ter condição de começar e terminar? E também ele falou sobre alguém que 2 exércitos estão em guerra, aí alguém vai calcular, um dos reis vai calcular quantos que estão vindo contra mim. Como é que é o inimigo? Qual é a força dele? Se ele desconfiar que ele não tem um exército suficientemente forte para vencer, vá lá e faz a paz com ele, né? E ele está falando sobre isso dentro do projeto de ser discípulo. O assunto ali é ser discípulo. Ou seja, se você descobriu que o Evangelho é mais forte que você, por que ficar lutando contra o Evangelho? Se una ao Evangelho, faça paz com o Evangelho, se torne um cristão salvo em Jesus. É o que ele está citando ali. E aproveitando aqui essa minha fala, pastor, se não permitir, eu quero mandar um abraço aí para minha esposa, Vilma. Ela me disse aqui que está assistindo lá, até falou que eu estou bonito. Esposa não fala mentira, só fala a verdade. Um abraço, um beijo, Deus te abençoe, minha esposa. Isso é muito bom. Vai lá, pastor. Pode. Vai lá, aproveita. Quero aproveitar também, mandar um abraço para a minha esposa, a irmã Sandra, o meu filho Caio, que estão em casa. Creio que a Kemily também, né? Wesley está acompanhando o pastor Saulo aqui, está fazendo parte da técnica, mas a minha filha também. Um abraço a toda a minha família. Deus abençoe vocês. Olha bem, já que vocês estão fazendo isso, eu vou mandar um abraço e um beijo para minha família também. Claro, não vou perder essa oportunidade. Quero fazer um outro comentário aqui também. Irmãos que estão conosco aí. Muito interessante que muitas das vezes a gente está falando aqui, os irmãos estão sendo edificados no nosso campo todinho aí. Nós estamos distribuindo esse link aí para todos os irmãos. E muitas vezes não é que nós esquecemos, nós não mencionamos quem está aqui nos bastidores. Talvez você que está em casa não sabe do que está acontecendo aqui, mas nós temos aqui um grupo de irmãos que tem feito esse trabalho com muito afinco e nós queremos agradecer a Deus pela vida deles. Claudinei, que tem trabalhado muito, Moisés Coelho tem trabalhado muito, os meninos aí do louvor, Samuel, Arthur, que está com a gente aqui hoje, o Léo. Um abraço para todo mundo aí, o Wesley, que está nos dando suporte, pessoal da comunicação, Deus abençoe vocês. É por isso que nós estamos aqui servindo a Deus e é por isso que esse áudio está chegando, o vídeo chegando com qualidade até vocês. Deus abençoe vocês. Pastor Gilberto, uma pergunta aqui de uma irmã lá de Matipó. Fica à vontade, pastor. E o assunto ela está perguntando é se haverá amanhã aqui a escola dominical para criança, adolescente ou só para adulto. Só para adulto. Nós não temos estrutura para isso ainda, né, pastor? Verdade. É claro que isso pegou todo mundo de surpresa, né? Mas eu acredito que breve a gente vai trabalhar isso aí. E a Damas está rindo ali, eu não sei por que a Damas riu depois que eu falei. Não sabe não, um abraço aí, irmã Damaris. Irmão Eduardo Antônio, pastor Eduardo da congregação, pastor da congregação do bairro Zacarias, Deus abençoe os irmãos. Pastor Elias de Matipó, Deus abençoe os irmãos. E isso é muito bacana. Deixa eu só voltar um tópico aqui, pastor. A gente fala dessa entrega total, pastor Adriano. O pastor Adriano também fala sobre a história bíblica. Nós ministramos essa disciplina no nosso curso teológico. E aproveito até para reforçar o convite, quem ainda não participou de um curso teológico, faça isso, faça a sua inscrição. O Bafé que está na área aí, então, passa lá, dá uma ligada no nosso tempo central, vê as possibilidades e ingressa nessa família teológica, isso é muito bom. Nós falamos aí sobre, no bloco passado, e nós vamos encerrar esse tópico agora e falar sobre essa entrega, mas tem tudo a ver. A única vez, pastor, no Novo Testamento, que a igreja misturou com o mundo, deu ruim. Quando Constantino subiu ao poder lá em 303, e em 313 acabou a perseguição, e em 323 ele uniu a igreja com o Estado, o negócio deu ruim, pastor. Se tornou a religião oficial, né, do Império Romano. Deu ruim o negócio. As consequências negativas. O problema mudou, né, a questão, porque até Constantino, antes de Constantino,
uma grande perseguição contra a igreja. Sim. Milhares de cristãos morreram. Após Constantino, essa questão amenizou, mas em compensação, a igreja acabou, né, se aliando ao mundo. Aí eu vou fazer uma pergunta, pastor. O que é melhor? Agradar o mundo e perder a salvação, ou desagradar o mundo e ganhar o céu? Com certeza, né? O que lá em Atos fala? Melhor coisa é, né, agradar, obedecer a Deus do que aos homens. Então é melhor ficar com Deus, porque isso vai culminar na vida eterna. Pastor, se falando da entrega total, se a gente for falar, pastor Adriano, já viu a gente falar isso várias vezes, pastor Adriano já fala isso, pastor Saulo, e nós temos aprendido muito uns com os outros, isso é muito bom. Essa também é uma fase do evangelho, que a gente aprende um com o outro. Mas quando a gente olha sobre entrega total, quando a igreja foi realmente chamada igreja, quando o Espírito Santo, Jesus inaugurou a igreja lá em Mateus capítulo 17, e sobre essa rocha edificaria a minha igreja. Cristo estava fundando a igreja dele ali no seu ministério. Mas interessante que quando a igreja realmente começou a caminhar por si própria, com seus próprios pés, claro, que tendo a presença de Jesus, a ação do Espírito Santo, a gente vai ver em Atos dos Apóstolos a entrega dos primeiros cristãos a Cristo. E eles não estavam nem aí se morrer ou viver. Paulo até falou, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha bem, né? É lucro. Vamos falar dessa entrega total. Essa parte aí, né, do versículo, agora o 33, da leitura que foi feita. Assim todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meus discípulos. Nós estamos entrando aí na entrega total. Entrega total. Não há como ser discípulo de Jesus pela metade. Pastor Saulo até citou, né, pastor Saulo? Não, 90%, 80%. Não adianta. Ou é, ou não é. Se é, põe uma coisa na sua cabeça, tem cruz. Se você não é, aí não vai ter cruz. Mas se tem, é porque é. É porque é. Então, essa questão aqui é muito importante, e eu gostaria de enfatizar aqui, antes de passar para o nosso companheiro, pastor Saulo, que precisa de uma entrega total, sem reservas. Sem reservas. Quem quer servir ao Senhor apenas com algumas porcentagens, não vai funcionar. Eu me lembro aqui de um texto bíblico, a primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo 6. Eu gosto muito desse versículo. E João diz assim, né? Aquele que diz que está em Cristo, deve andar como ele andou. João, capítulo 2, versículo 6. Está em Cristo, anda como ele andou. E aí, meu filho, Jesus perdoou, nós temos que perdoar. Jesus foi enxotado. Às vezes vai acontecer que nós vamos ser também. Jesus foi expulso de algumas situações, mesmo às vezes praticando o bem, Gilberto. Às vezes, pastor Saulo, Jesus praticava o bem em Gadara. A Bíblia diz que os moradores de Gadara não aguentavam mais o endemoniado. O camarada morava no cemitério, o camarada não tinha corrente que segurava ele. Ele perturbava a cidade. Eu fico imaginando, né, já que durante o texto a gente vê que era uma legião de demônios, e baseado numa legião de soldados, mais de 4.000 demônios aproximadamente aí naquele homem. Aquele homem eu acho que dava cada urro naquela cidade de Gadara. Mas Jesus expulsou os demônios dele. Mas os moradores de Gadara falaram assim: Jesus, o menino está bom, mas eu quero que você vá embora. Tchau. Tchau, vai embora. Então, ou seja, Jesus foi expulso mesmo praticando bem. Então, somos discípulos, andamos como Jesus andou, vai acontecer com a gente também. Vai acontecer. O problema, quero repetir o que o pastor Saulo falou, é que a gente quer o aplauso do mundo. E aí não funciona. E aí não dá. Olha, eu recebi uma mensagem que agora é um negócio muito bacana. Mãe Priscila, Léo, Deus abençoe vocês, tá? Olha o que ela escreveu, né? Está aqui nos nossos stories aqui. Se você descobrir que o evangelho é mais forte do que você, olha bem, pare de lutar sozinho e lute junto com ele, com Pastor Cristo. Saulo falou isso aí, hein? Isso é muito Pastor bacana. Gilberto, olha aqui, ó. Pastor Adriano, Ludmila Calais, estou ligado aqui da Bahia. Bahia, oxe. Um abraço. Tá lá, gente, tá lá. Abraço aos baianos aí ligados aqui. Oxente. Olha bem, né, pastor? Só falou um negócio muito bacana.
eu trouxe aqui alguns livros, o pastor Saulo trouxe também, o pastor Adriano. Eu li um livro muito bacana, recente agora, Dong Yulan, Andar segundo a vontade de Deus. Esse livro é muito bacana, fala muita coisa sobre o discipulado, sobre o andar em Cristo. Eu vou citar alguns tópicos aqui, pastor, que serve para a gente dar uma clareada no que nós estamos falando. Discípulo de Jesus, ou servo de Jesus, se tratando da entrega total, ele anda na graça, ou seja, ele experimenta da graça de Deus, total. Eu falei isso há poucos dias no estudo aqui na igreja também, que é um negócio muito bacana sobre o filho pródigo e o irmão dele. O filho pródigo gastou metade do que tinha e foi embora. Quando ele voltou, o murmurador do irmão dele falou assim: pai, mas eu estou com o senhor todo dia, só nunca me deu um cabrito para fazer uma festa aqui com meus amigos. E o pai falou com ele: rapaz, tudo que eu tenho é seu. Ele estava dentro de casa e não sabia. Incrível isso, né? A entrega ali era total? Não, vamos deixar para cada um que responde, né? Dentro de casa e não sabia, né? Pois é, dentro de casa não sabia. Será que tem gente assim hoje na igreja, pastor? Tá dentro da igreja e não sabe? Com certeza. Do que está desfrutando, né? Das bênçãos que está desfrutando. Olha que esse estudo está sendo uma bênção para nós, né? Andar na verdade, andar no amor, andar na luz, andar no Espírito e viver em comunhão com a igreja. Olha que bacana essa questão de entrega total. Pastor, sobre essa entrega total, eu não posso ter reserva na minha vida para servir a Jesus. Não é que eu não devo fazer outras coisas enquanto eu sirvo a Jesus. Eu ouvi uma frase do pastor Billy Graham, li recente agora, muito interessante. Ele falou assim: olha, eu não consigo orar 10 minutos direto, mas eu não fico 10 minutos sem orar. Ou seja, ele orava constantemente. A nossa vida com Cristo deve ser isso. Por isso que Jesus falou à mulher samaritana, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, aqui ou em qualquer lugar. Vamos falar um pouquinho dessa adoração completa, dessa entrega total a Cristo? O preço, né? O que eu quero sempre estar destacando aqui é a palavra que Jesus fecha as questões. Não pode ser meu discípulo. Nós não podemos ficar enganados. Se nós não cumprirmos essas exigências, nós não somos discípulos de Jesus. Podemos pregar, cantar, está iludido, orar, não está, pastor? Está se iludindo. Iludindo. E a gente aprende que todos os mestres, né, quando repetiam algo duas vezes, é porque o que ele estava falando era coisa para ser levada a sério. Ele repetiu isso aqui pelo menos 3 vezes. Não pode ser meu discípulo. Então, né, a ponte partida aqui, desse tópico, é uma coisa que nós temos que nos preocupar. Se nós não cumprimos essas exigências, nós não somos discípulos. Agora, qual que é o grande problema? Que nós vivemos iludidos com as posses, pensando que nós somos donos das posses. Paulo disse na carta a Timóteo assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Nós não somos donos. A Bíblia, se você pensar que é dono do dinheiro que tem, da prata que possui, a Bíblia diz que o ouro e a prata pertencem ao Senhor. A Bíblia diz que os filhos pertencem ao Senhor. Tudo é dele. E nós precisamos partir desse princípio, né? Se nós não estivermos dispostos, na palavra de Jesus, a renunciar tudo que possui, nós não podemos ser discípulos de Jesus. E eu queria fazer aqui uma pergunta que eu li em um livro, achei muito interessante, que me fez refletir um pouco mais. A pergunta é esta: se você perder a sua família, se você não tem mais nenhum patrimônio, se você não tem mais nada, e o que lhe resta é Jesus, você conseguiria ser feliz assim? É uma pergunta muito forte. Você não tem mais patrimônio, não tem mais família, não tem nenhum outro bem, não tem bem algum. O que te restou é Jesus. Você seria feliz? Aí eu me lembro de Jó, o patriarca Jó. Perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu o nome, perdeu, né, a posição social, perdeu a saúde. E ele ainda conseguiu continuar adorando o Senhor. Mas pode, pastor, isso, perder tudo e continuar servindo a Deus? Deveria poder. Não, mas se a entrega, graça, né? se a entrega for total, é isso que vai acontecer. E a palavra de Jesus é esta: Diferente, né? quem não renunciar a tudo. Agora nós percebemos, já no segundo bloco nós citamos isto, na cerca da cruz. Eu não percebo isso aqui, algo que tem que seguir Jesus, tem que andar
um andarilho pela rua fora, sem casa, sem morada, maltrapilho. Não é esse o sentido da palavra de Jesus. O sentido aqui é a disposição interior, de que Paulo também falou, possuindo tudo, mas nada tendo. É uma disposição interior que nós entendemos que nada que temos é nosso. E aí fica a pergunta, o que nós estamos dispostos a abrir mão por ser discípulos de Jesus? Essa geração atual, em que nós estamos nela, o que nós estamos dispostos a abrir mão por causa de Jesus? A verdade é que falar, nós falamos que estamos dispostos a abrir mão de tudo por Jesus, mas na prática, nós abrimos mão de muito pouco por causa de Jesus, ou por Jesus. Abrimos mão de muito pouco. Nós não temos disposição, verdadeiramente, não temos disposição de abrir mão de quase nada por Jesus. A verdade é esta. Em coisas seculares, em coisas, vamos dizer, na área financeira, a nossa fidelidade quase nunca é primeiramente com o Senhor. Na nossa vida emocional, na vida amorosa, Jesus quase nunca está em primeiro lugar. O nosso desapego, a nossa entrega não tem sido como precisa. E o problema, eu quero voltar a frisar, ele disse, não pode ser meu discípulo. E isto preocupa a mim. Porque antes de mais nada, eu preciso ser discípulo de Jesus. Eu preciso me enquadrar também nessas exigências dele. E então, o irmão Jean Patrick aqui, ele até citou um texto, João 6, 67, lá do Inhapim, 67, 68, aquela mensagem que Jesus pregou, e a multidão achou pesada, né? E os discípulos foi como porta-voz da multidão. Jesus, a multidão está indo embora. Jesus falou, se vocês quiserem, vai também. Não tem outro meio, é desse jeito. E o que Jesus estava, qual foi o discurso de Jesus ali em João? Exclusividade. Quem comer do meu corpo, ou quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. É. Ele estava exigindo ali exclusividade. Os judeus acharam aquilo exagerado, algo impossível de cumprir, e foram embora. Talvez alguém nos ouvindo, né, esse discurso, por isso que nós conversamos e falamos que é um assunto essencial para ser falado, mas ele não tem sido muito falado. Tem sido muito pouco falado. Né? E às vezes alguém que ouve diz, mas é difícil, mas é a realidade, é a verdade. Independente se eu quero ou não, esta é a realidade. Se você quer ou não, esta é a realidade de servir ao Senhor. Né? Se não estiver disposto, né, quando o Senhor falou a respeito da questão da renúncia, né, o outro texto aqui de Mateus 16, o 24 ao 26, assim, se alguém quiser acompanhar-me, ou seja, você está disposto a assumir os riscos? Está disposto? A perder tudo, né? Você está disposto a abrir mão? Porque vai ter coisas que você vai ter que abrir mão. Eu conversando com alguém em Santa Rita, né, até um rapaz que se converteu, eu falei isso para ele. Ah, mas eu tenho que ser eu mesmo. Eu falei, não, com Jesus não tem essa questão de ser você mesmo, eu ser eu mesmo. Me vem à mente agora a questão de Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus. Se você for ver, né, a expressão grega de servo é doulos, né? Escravo de Jesus. Aí eu te pergunto, escravo tem vontade própria? Faz o que quer? O servo, né, que é uma expressão mais branda, ele é servo, ele tem que obedecer, e um escravo? E aí, às vezes, fica, pastor Adriano, na sua palavra, um pouco assim, mais palatável, mais acessível, porque ele falou servo. Mas quando Paulo escreveu para os romanos, escravo? Ele falou escravo, eu o escravo do Senhor. O português está servo, mas lá no original é escravo. O português ameniza um pouquinho. Mas e o sentido é exatamente esse, nós somos o que do Senhor? Escravos. Escravos do Senhor. Ou seja, a gente não faz o que a gente quer, faz o que Ele determina. Ponto. Olha bem, o William Moreira falou um negócio muito interessante. Abraço para o William. O Tozer, um dos escritores aí no nosso meio cristão, no nosso mundo cristão, escreveu no livro Em A Vida Crucificada. Ele citou o seguinte: na nossa experiência cristã, se ainda há um fragmento muito pequeno do velho eu, o perigo é muito grande. É a verdade, né?
Eu lembrei-me... Fascinante esse livro aí. Lembrei-me de Martim Lutero quando ele estava falando do batismo, pastor Adriano. Ele falou o seguinte: eu pensei que no batismo o velho homem iria morrer. Ia morrer. Mas eu descobri que o miserável sabia nadar. Então, assim, é uma luta constante. Pastor, só voltando a uma questão interessante aqui sobre Jó, como nós estamos falando de entrega total, Jó perdeu tudo. Eu brinquei com o senhor aqui, será? Pode fazer isso, pastor? Que nessa super graça, pastor Adriano, está tão complicado que isso não pode mais, não posso sofrer, não tem isso. Está errado isso. A nossa vida, ela se baseia em Cristo. Se a gente fosse resumir tudo isso aqui, renúncia. Renúncia, Exatamente. Não tem outra, renúncia. E quando a gente fala de renúncia, é estar disposto a sofrer com ele ou por ele. Agora, tem gente que acha que o episódio de Jó ali é uma coisa mentirosa, enganosa. Ficção, né? É ficção, e não é. Alegoria. Assim como muitas pessoas acham que os 11 primeiros capítulos de Gênesis também é uma alegoria. E não é, aquilo é real. O próprio Cristo, ele deu básica a um acontecimento histórico, né? Tanto Não é? o Gênesis quanto o Jó. Então, não pode. Vamos lá, gente. Se tratando dessa entrega total, Bevilac, Deus te abençoe. Bill, Deus te abençoe. Ele mandou um texto para a gente aqui de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Olha que interessante. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Olha que parábola magnífica de Jesus. Top, é isso aí. É isso aí. O que teria nesse mundo para se comparar ao reino de Cristo? Nada. Vale a pena, pastor? Vale a pena abrir mão? Claro que vale. Vale a pena. A recompensa final. O homem da parábola, ele deixou quietinho, foi lá e vendeu, porque ele não podia tirar o tesouro lá, a não ser se ele comprasse o campo. Então, quem sabe alguém até criticou ele: rapaz, mas o que você está fazendo? Está vendendo tudo? Ele falou: não, vale a pena, eu estou vendendo tudo porque eu tenho algo melhor. Então, a questão do evangelho é justamente essa. Verdade. E essa disposição, ela precisa estar em nós. A gente vai lendo aqui os comentários dos irmãos, né? Somos servos sim, disse a irmã Simone Miranda, ele é nossa primícia, e nós realmente usamos a expressão e falamos isso. Eu acredito assim que quase que 100% dos cristãos, se nós perguntarmos, todos nós diremos a mesma coisa. E todos nós. Mas tem que ir muito além do que nós falamos, do que nós pronunciamos, se tornar uma realidade. A disposição, o desapego, ele precisa ser algo real no nosso coração, para que nós possamos verdadeiramente deixar esse cristianismo genérico que nós estamos vivenciando pelo menos, né? A gente vê hoje um cristianismo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Muito aquém, né? Muito aquém do que a palavra de Deus quer de nós como cristãos. Né? Nós já falamos aqui, quero repetir novamente, não é masoquismo, né? Querer sofrer, não é isso. Mas é uma disposição de verdadeiramente estar voltados para o Senhor, desapegar das coisas materiais. E hoje nós não temos tanta facilidade de abrir mão de muita coisa. A gente está vendo o pavor de todo mundo aí, por causa da situação que vivemos. E é realmente uma situação amedrontadora, né? Mas, e se isso perdurar muito tempo? Como vai ficar a nossa fé? Vamos continuar firmes com Jesus? Vamos continuar caminhando com Jesus? A palavra do Senhor é essa. Temos que nos abrir mão de muita coisa por Ele. O apóstolo Paulo, esses dias aí eu estou lendo, já li o Novo Testamento quase todo, e eu passei eu li pelas cartas de Paulo, passei pela casa de Paulo, e Paulo, né, ele tinha formação, várias formações, né? Era teólogo, advogado, filósofo, e ele diz assim: olha, eu reputei tudo isso por amor a Cristo. Ele até fala, isso é como esterco. Né? Então, ou seja, todas as formações colocadas perto de ser discípulo de Jesus, fica de lado, não vale nada. Né? Ou seja, não adianta ter tudo isso aí e não ter Jesus. Ele falou que é para ganhar a Cristo, né? Para ganhar a Cristo. Verdade. Estou disposto a abrir mão de tudo isso para ganhar a Cristo. É isso aí. Então é uma coisa que ele pôs na balança. Tudo que ele possuía, tudo que ele era. E era algo importante na vida dele. Era exatamente. A vida dele. E colocou na balança. Eu prefiro abrir mão de tudo isto,
mas não perder a Cristo. Uma disposição tremenda. Olha que interessante. A irmã Tamires mandou uma mensagem para a gente aqui. Pastor Gilberto, manda um abraço para os irmãos da Paraíba, Piancó. Deus abençoe os irmãos. Ela mora aqui hoje, mas a família é de lá. Um abraço também para os irmãos de Muriaé, que estão conectados conosco. Que Deus abençoe vocês. Pastor, nós estamos chegando ao final desse debate, dessa roda, dessa mesa teológica que nós chamamos assim. E nós queremos agradecer muito aos irmãos. Vamos às nossas considerações finais? Vamos lá. Pastor Adriano, o que o senhor destaca nesse debate aí que serviu para o nosso relevo espiritual, para a gente trabalhar e servir a Cristo melhor? Eu vou deixar aqui para a conclusão um texto bíblico. Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 6, versículo 17, ele diz assim, olha, eu sirvo ao Senhor, sou servo de Deus, sou escravo dele, porque eu decidi por isso, e a prova é que tenho no meu corpo as marcas. Isso, seguir a Jesus nos traz marcas. Então eu gostaria de deixar essa palavra aqui para os nossos internautas. Meu irmão, se você está servindo ao Senhor, e esse servir ao Senhor não está deixando marcas, e não é qualquer marca não, Paulo falou, marcas de Cristo, viu? Então as marcas de Cristo, elas têm que estar patentes na nossa vida. Que Deus possa abençoar você e não aceite esse evangelho genérico, como nós falamos aqui, viu? O servo do Senhor, ele tem um preço a pagar, tem uma cruz para carregar. Pastor Saulo. E eu quero também, encerrando assim, dizendo que nós mostramos um lado aqui, do cristianismo, do que é ser discípulo, mas também quero fazer as palavras de Paulo as minhas. Quando Paulo teve uma grande dúvida, continuar aqui ou partir, ele disse assim, porque partir e estar com Cristo é muito melhor. Para aqueles que têm as marcas de Cristo, que realmente é discípulo, vai estar com Cristo, e estar com Cristo é muito melhor. Então a verdade é essa, o evangelho, o cristianismo, há um preço para ser discípulo, mas também é uma recompensa eterna, estar com Cristo por toda a eternidade. Deus abençoe a todos vocês, nosso muito obrigado. Nós encerramos aqui deixando uma palavra de ânimo a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos internautas, dizendo o seguinte, se formos analisar nesse tempo que nós estamos vivendo, quem espera mais não somos nós, a nossa vida aqui é muito passageira. No máximo nós vivemos aí, a expectativa de vida brasileira tem aumentado a cada dia, vivemos em a média de agora 90, 100 anos, quem vive muito, mas já passou de 80, como diz a própria palavra, já é em alguns casos enfado e canseira. Então quando a gente faz essa análise, quem está esperando mais, eu quero te dizer o seguinte, pela palavra de Deus nós podemos falar isso, Cristo, ele está aguardando essa hora de buscar a igreja muito mais que o tempo que nós vivemos aqui nessa terra. Então, meu amigo, vale a pena viver para Cristo, vale a pena sofrer por Cristo com essa expectativa do céu. O céu nos espera, o céu nos aguarda. Então não baixe a guarda, não se una ao mundo, não se corrompa com esse mundo miserável que estamos vivendo, não dê tréguas, não, de jeito nenhum, e não dê lugar ao pecado na sua vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que essa palavra, acredito, possa servir de bênção à sua vida, ao seu elevo espiritual. Deus te abençoe, deixe seus comentários nas nossas mídias sociais, siga-nos pelo ADEC TV Oficial, as nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, e nós vamos ser ricamente abençoados pelo Senhor. Vamos orar? Sim. Pastor Adriano, queria que o senhor orasse conosco, pastor Saulo nos despedisse com a bênção apostólica, e assim estaremos nos despedindo nessa noite em nome de Jesus. É para mim orar. Mas eu me lembrei de um versículo aqui de Hebreus capítulo 11, quando o escritor aos Hebreus, no final do capítulo 11, da Galeria dos Heróis da Fé, ele vai dizendo, olha, me faltaria tempo aqui para citar, aí cita, de Baraque, Gideão, Jefté, homens dos quais o mundo não era digno, sofreram, uns foram cerrados ao meio, outros apagaram força do fogo, outros fecharam boca de leão. E aí o escritor diz aqui, olha, homens dos quais,
Versículo 38. O mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes. Mas tem uma coisa. Não abria mão do Deus que eles serviam. Não abria mão. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, eu quero te adorar nesta noite. Senhor, que privilégio que o Senhor nos deu de podermos passar estes minutos aqui falando da tua palavra. Dezenas, Senhor, de pessoas, centenas de pessoas nos ouviram nesta noite. E eu tenho certeza, Senhor, que juntos, não só eles, como nós também que estamos aqui, aprendemos um pouco mais da tua palavra. Este assunto, Senhor, ele é pertinente. Pois, ó Deus, o Senhor disse que aquele que quiser vir após o Senhor, tem que tomar a sua cruz. Nos guarda, Senhor, deste evangelho fraco, este evangelho genérico, esse evangelho, Senhor amado, que não sofre por amor ao Senhor, este evangelho que está parecidíssimo com o mundo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, que a tua graça possa alcançar a todos quantos estão nos assistindo neste momento. Eu quero também, Senhor, elevar a minha voz ao teu trono e pedir ao Pai, o Senhor, que nos socorre diante dessa situação que estamos enfrentando. O mundo, Senhor, está vivendo um caos. O mundo, Senhor, está em desespero. Senhor, venha dar misericórdia, venha, Senhor amado, agir e ter misericórdia de nós. Senhor, eu também apresento a nossa nação, apresento os nossos governos, apresento, Pai, os 210 milhões de brasileiros. Toma nas tuas mãos, Senhor, e venha nos dar vitória. Abençoa cada crente, as nossas igrejas, ó Pai, os nossos templos que estão fechados. Mas, ó Pai, igreja somos nós, e nós não abrimos mão do Senhor, nós não abrimos mão, ó Pai, do Evangelho, nós não abrimos mão da tua presença, porque, Senhor, sem ti nada podemos fazer. Te adoramos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Amém.